Quais os principais problemas causados pela ação humana que afetam o parque? Bom, o parque ele tem uma grande visitação, né? Ele tem uma frequência de pessoas muito grande. Então, se a gente não tem um cuidado na forma como recebe essas pessoas, pode se tornar um impacto. Mas o maior impacto não é nem do visitante, tá? Na verdade, a gente tem caçadores nas áreas do parque, né? Tem caça, tem pesca e o impacto principal, eu acredito, que é incêndio florestal. Na região como um todo, né? Toda a região de Campos do Jordão é muito afetada pelos incêndios, vocês devem saber, né? Tem uma época do ano que fica mais seco e tem incêndio por tudo quanto é canto na cidade, vira um problema ambiental, um problema de saúde, a respiração fica mais difícil, o céu fica encoberto, aquela coisa, e a gente teve perdas de mata por causa de incêndio. Então eu acho que o incêndio florestal é o principal impacto ambiental. Em dias com grande fluxo de pessoas, quais problemas que mais aparecem? Então, com muita gente é difícil controlar essas pessoas, né? Principalmente nas trilhas, mas a gente não tem tantos problemas assim, por incrível que pareça. Talvez o maior problema seja fazer a organização de estacionamento, com esse fluxo muito grande de carro que entra e sai. A gente não tem um limite de carros, então vai entrando carro, a gente vai dando um jeito de organizar, isso pelo menos por enquanto. Né? E outra questão talvez é lixo, né? Muita gente não tem cuidado, muita gente não tem educação, o pessoal faz piquenique, vai usar churrasqueira e deixa tudo sujo, vai embora, não limpa, né? Até os banheiros ficam bem imundos também. Esse é o problema, é a educação mesmo do pessoal. Problemas como o lixo, que você disse, sobre o churrasqueiro, sobre os quiosques, como eles são resolvidos e quanto tempo leva para voltar ao normal, voltar como estava? Enfim, aí a gente cai tudo nas costas dos nossos funcionários, né? A gente tem uma equipe muito boa, mas uma equipe que não é adequada para a quantidade de visitantes, por exemplo, na época de temporada. Então a gente tem que depois desse período, todo dia a gente faz as limpezas, todo dia, né, nesse período. Mas a gente tem o dia certo da coleta, que é o dia que vem o caminhão, então sobrecarrega um pouco, né? Então no final da temporada, ou seja, lá para agosto, é que a gente consegue de fato organizar o parque bonitinho depois do alta temporada de inverno. O que é feito para a manutenção do horto? A manutenção é bem complexa, que é bem trabalhosa, porque a gente tem toda a parte de limpeza e a limpeza ela é interna e externa. Então tem limpeza das edificações, do administrativo, dos banheiros, das ruas, mas também tem a limpeza de gramado, então tem corte, poda, tem serviço de jardinagem, tem que rastelar, tem que limpar, né? Tirar, ficar sempre a gripa, né? O galho da araucária e fecha bastante área, a gente tem, inclusive nas trilhas, as trilhas ficam sujas, a gente tem que ir lá e limpar. Outra manutenção importante são as trilhas. As trilhas têm que ter um cuidado, uma atenção muito grande, principalmente depois das chuvas, porque formam as erosões, né? As trilhas ficam desgastadas e a água vai lavando o solo e depois fica muito ruim para passar no mesmo local. Fora o impacto que é gerado, porque você está perdendo o solo, esse material vai parar no rio em algum momento, a trilha fica escorregadia, com risco de queda, então a gente tem que ir lá fazer degraus, limpar, fazer abertura de canais de drenagem. Outra manutenção, tudo que é madeira, toda a estrutura do parque vocês veem aí é madeira. As pontes são de madeira, todos os apoios são de madeira, os banquinhos e a madeira com o tempo apodrece na chuva, precisa trocar, precisa refazer, né? E trabalho de alvenaria, parte elétrica, que dá muito problema, porque toda a energia elétrica aqui que vem em rede que chega no parque é a mesma que vem pela estrada aqui, que é Pedro Paulo. Então qualquer incidente com galho, por exemplo, que cai na fiação, que
tiver no caminho inteiro, acaba a luz aqui. Então é muito comum acabar a luz, só que aí não é a gente, né? Aí é a concessionária que cuida. De quanto em quanto tempo ocorre essa manutenção? As manutenções, aí depende de qual manutenção. Por exemplo, trilha, a gente vai, a partir de gramado, vamos dizer assim, roçagem, tem praticamente todo dia, cada vez numa área diferente. Mas todo dia a gente tem equipe roçando, né? As trilhas, é depois da época de chuva. Então agora já está quase na época de começar a mexer nas trilhas direitinho. As estradas também, se você mexe na estrada, quando está chovendo, ela vai virar um lamaçal, porque você vai passar o trator, né? Depois vai pisar, vai ficar tudo escorregadio, vai ficar toleiro. A gente espera a chuva para fazer essa manutenção. O que mais nós temos? Captação, água de abastecimento. Então entope as captações, porque chove, cai muito galho, muita folha, vai nos canos, vai parar nas caixas d'água, entope. Toda vez que chove tem que ir lá e olhar. Então é trabalhoso. Ao lazer, assim, o que é oferecido aqui no Horto? Então, isso até é legal você perguntar, eu vou falar um pouquinho mais do que você acha que a pergunta, que o pessoal chama de horto e remete ao lazer. Mas, na verdade, o objetivo principal dessa unidade é a conservação. O lazer é uma das atribuições, um dos objetivos, mas o principal é a conservação, porque o pessoal chama de horto, que é o Parque Estadual Campos do Jordão. Parque Estadual é uma categoria de unidade de conservação, é uma área protegida. Os hortos que tem no Brasil afora, né, tem outros, se confundem com parque urbano. Parque urbano é um parque municipal, é uma área principalmente para lazer, que tem jardim, que tem gramado, que dá para brincar, que às vezes dá para levar cachorro, que dá para fazer corrida, que dá para jogar bola. Unidade de conservação, ainda mais como um parque estadual, é super restritivo. Não pode animal doméstico, porque nós temos uma fauna silvestre, pode gerar problemas dos dois lados, né? Inclusive animais domésticos, gato, cachorro se tornam caçadores de certos bichos, né? Então o objetivo principal é a conservação. Para o lazer, agora vamos ao lazer, que é importante para o parque, mas é a visitação com a educação ambiental, que é algo que a gente tenta. A gente sabe que muitos visitantes vêm para o lazer pura e simplesmente. Que tudo bem também, nós temos uma estrutura para receber, então a gente tem portaria, estacionamento, tem áreas de lazer que são abertas, dá para você fazer piquenique, dá para você passear, você tem as churrasqueiras, tem os banquinhos para você curtir com a família, ficar ali. Tem parquinho então também para criança, mas tem as empresas contratadas, né? Então a gente tem serviços, não são contratadas, né? São contratos que a gente tem no governo, mas são empresas que operam. Tipo, restaurante, então não é o governo, não é nós. Eu sou Fundação Florestal, Secretaria de Meio Ambiente, faz a gestão do parque. Só que quem faz o restaurante é o particular. Então tem o restaurante, a chocolateria, o passeio de trenzinho, as lojinhas, a lojinha de souvenir, lojinha de artesanato, viveiro de plantas. Então todos esses são serviços outros. E o mais, acho que chama mais atenção, né, que tem muito a ver, é o ecoturismo. Então tem uma empresa que ela faz a tirolesa, o arborismo, e aluga bicicleta. Então você pode fazer essas atividades que são compatíveis com a unidade de conservação. E as trilhas são o principal atrativo, de fato, são as trilhas, porque a pessoa vai para uma unidade, vai para um parque para vivenciar a natureza. Qual que é o melhor jeito dela fazer isso aqui? É indo para o mato, não qualquer área, é num caminho feito para isso. Então esse é o benefício das trilhas, que permite as pessoas contemplarem, conhecerem e curtirem a natureza no estado assim, mais preservado, sem degradar, né? E não deixa de ser lazer também. Quando as normas do horto são
desobedecidas por algum visitante, quais são os impactos e qual é o que acontece, né? Caso vamos supor, alguém cometer uma infração ambiental. Isso. Então tem legislação para isso, né? Tudo tem legislação, né? Em unidade de conservação. Tanto a própria lei que cria a unidade, como existe uma lei estadual que regulamenta os parques do estado de São Paulo. Então a lei federal que cria as unidades de conservação também, que é o SNUC, né? Se vocês já ouviram falar, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Existe as legislações outras de impacto ambiental e tem a lei de crimes ambientais, que é muito importante. Então uma série de infrações que você comete ao meio ambiente, você entra num crime. Então você vai responder por isso, pode tomar multa, advertência, você pode ser preso. Ou você pode ser todas elas e ainda tem outras formas de se penalizar. Depende do grau de impacto. A maioria das coisas que acontecem aqui no parque, por exemplo, da visitação, não gera uma infração, não precisa. Porque a gente vai conversa com a pessoa, a gente nunca acontece um grande estrago, né? Por exemplo, a pessoa entra com um cachorro, não é nada demais, a gente como fala, infelizmente não pode. A pessoa vai embora. A pessoa vai lá, colhe o pinhão, não pode, né? A gente explica, a pessoa deixa o pinhão e continua no parque, não precisa nem se retirar. A pessoa vai lá e corta uma hortênsia, essas florzinhas aqui. Corta para levar para casa, não pode. Porque as pessoas têm essa mania de primeiro mexe e depois pergunta, né? Então, isso não gera infração, mas gera vamos dizer assim, uma postura. Se o vigilante passa e está vendo, ele vai falar, opa, você não pode, com todo o respeito, e a pessoa, né, para ali, né? Agora, a gente tem, por exemplo, caça. Se a gente acha caçador, então dá um flagrante, pega o cara lá, ou com artefato de caça, ou com o próprio bicho capturado, né? Isso gera muito mais problema. Tem que ir, a gente chama a polícia ambiental, aí tem que ir na delegacia, esse cara ele vai ser autuado, ele vai tomar, pode ser preso, vai ter todos os bens apreendidos, né? E vai tomar multa também. Então essas são as formas e todas as unidades funcionam assim. Todas as unidades funcionam assim. Crime ambiental é em qualquer lugar, não precisa ser parque. Se é em unidade, é pior ainda. Então é um agravante. Mas, por exemplo, caça é crime em qualquer lugar, né? Qual é a quantidade de espécies que florestam hoje? Então, é muito difícil contabilizar isso, né? A gente tem um dado desses levantamentos desde sempre, de pesquisas que a gente foi acumulando, e gira em torno de 1.500 espécies de flora. Envolve árvore, arbustos, epífitas, todo tipo de vegetal, né? Só que isso é o dado que a gente tem hoje. Mais pesquisas podem achar mais espécies, né? Então, quanto mais pesquisa para o parque, melhor. Então, o parque é um lugar muito legal, por exemplo, o estudante universitário conhecer, fazer uma pesquisa, fazer a tese de graduação, de pós-graduação, né? Inclusive de escolas também, né? Mas é um dado que a gente não tem ainda. Esse é um levantamento que temos hoje, mas pode ser mais, né? Conforme mais pesquisa. Qual a árvore que tem a maior quantidade aqui no parque? Então, aí acredito, né, pelo olhar mesmo, que é a própria araucária, né? Vocês conhecem aqui o parque, sabem que tem muita araucária, porque o parque foi criado para proteger a araucária. Então, na época que foi criado, se viu que tem muita araucária, era uma espécie valiosa, era uma espécie que tinha valor econômico. Hoje não, hoje ela é uma espécie para preservar só, né? Mas ela era uma espécie explorada, foi muito explorada. E hoje sobrou, de tudo que existia de mata de araucária, sobrou 3%.
e ficou limitado no sul do Brasil por causa do clima, e aqui em São Paulo a gente tem também então, função do clima e da altitude. Então não são qualquer, é uma área um pouco mais de clima temperado quase. Não chega a ser área clima tropical. No litoral, por exemplo, você não vai ter. Mesmo sendo o mesmo bioma, tudo aqui é Mata Atlântica, né? Parte do estado de São Paulo aqui no litoral, e essa parte aqui é Mata Atlântica. Tem o cerrado também, outro tipo de vegetação, não sei se vocês já estudaram essas coisas. Na Mata Atlântica, não é qualquer área de Mata Atlântica que tem araucária, mas nesse tipo de altitude é um clima propício. Então ela é a principal espécie aqui. Ela e o Podocarpus, que é, apesar dessa aqui não é, a gente tem aqui ali o Podocarpus, que é o pinho bravo, né? O pessoal fala. As duas são coníferas, são pinheiros nativos, né, típicos aqui do Brasil, nessa região. E as coníferas são as que tem em maior quantidade, né? Sim, a gente também tem muitas outras coníferas exóticas, que é outra coisa. Vocês já ouviram falar dos pinos? Pinos, como nós temos aqui, ali ó, bem grandão, aquilo lá é um pinus. Isso não é típico dessa região, não é típico nem do Brasil, nem de Mata Atlântica. Ele é de fora. E a gente tem um monte de tipo de pinos. Eles foram plantados no parque numa época que não se achava que era interessante reflorestar com esse tipo de espécie, porque ela cresce rápido. Então ela tinha um valor econômico bom. E depois, com o tempo, se viu que foi um grande erro, porque ela é exótica, ela representa um impacto ambiental, ela domina a floresta. Se você deixar, ela vai se reproduzindo, ocupando a mata, ocupando os campos, e aí você vai ver só tem pinos. E é o que temos hoje, um problema muito sério com os pinos aqui no parque. Então tem um monte de tipo de variedade de outros pinheiros, como o pino, que representam um impacto ambiental, tem que ter um manejo. Então, mas a gente tem uma variedade gigantesca de pinheiros. Sim. E as duas espécies nativas e um monte de espécie exótica. Tá molhando muito.